Agachamento. Será que você está fazendo isso de forma correta? O agachamento é um dos exercícios que a gente mais faz nas nossas rotinas de treino e com certeza você faz vários durante o dia. Hoje a gente vai discutir os principais pontos de atenção, a diferença entre os tipos de agachamento e como você fazer esse movimento de forma segura e eficiente. Vem comigo! Eu vou começar falando da posição dos seus pés. Se você ficar parado de frente ao espelho, você vai reparar que muito provavelmente o seu calcanhar está na direção do seu quadril. Isso é uma posição de base. Porém, para a gente agachar, a gente precisa de um pouquinho de espaço para o quadril passar entre os joelhos, ou pelo menos chegar próximo disso. Então, a gente começa acertando a posição dos pés para uma posição um pouco mais larga que o quadril, tá? Da largura dele para um pouquinho mais aberto. Ponta dos pés, você vai girar ela para fora, porque você não anda e nem fica parado com o pezinho paralelo, né? Então, você vai jogar a ponta do pé para fora, isso é natural do seu corpo. Quando você for mexer os joelhos, você tem que lembrar que o joelho vai acompanhar a direção do seu pé. Então, como o seu pé está apontando para fora, o movimento do seu joelho tem que acompanhar, ele tem que ir afastando durante esse agachamento. Quadril, o seu quadril ele é responsável pela posição da sua coluna. Então, se eu rodo o quadril para cá, minhas costas ficam retas. Se eu rodo o quadril para lá, minhas costas ficam arqueadas demais. Eu vou conjugar a atividade do glúteo com o abdômen para deixar isso aqui estável, forte e estável. Com isso, a curvatura das suas costas, ela pode ficar um pouquinho marcada ou próxima de ficar reta, de ficar neutra, tá bom? O que não pode acontecer é você, durante o agachamento, curvar, trocar o sentido da curvatura da sua lombar. Para a gente prestar atenção nisso, eu vou te ensinar como é que você faz a contração do seu abdômen. A ideia é que antes de você começar o movimento, você faça uma inspiração grande, solte um pouquinho do ar, apertando aqui as costelas, essa parte, e lá dentro, tá? Pensa que você vai colocar o seu umbigo para dentro. Aperta. Quando você bater e sentir que está firme, é porque está certo. Com isso, a gente preserva a curvatura do começo do movimento do agachamento. Vamos lá. Subindo. Peitoral. Pô, Diogo, mas agachamento é exercício de perna. Mas os membros superiores são responsáveis por estabilizar a posição do teu core. Lembra que o core, o pilar de força, tronco, ele é do quadril até o ombro. Então isso aqui tudo está interligado. Como é que o meu ombro vai ajudar o meu quadril a deixar o meu tronco firme? Eu afasto meus ombros, abrindo o peitoral e puxo meus ombros para baixo, para eu ativar o grande dorsal. Então, ó, abri, puxei para baixo, fiquei firme, apertei, soltei o ar, apertei, o meu tronco virou um bloco só. No movimento, a minha cabeça vai olhar para frente, para que eu possa manter um bom alinhamento. E os meus braços, no agachamento livre, é interessante que eles acompanhem o movimento enquanto eu desço, eles subam. Para quê? Para que eu possa manter o meu tronco cada vez mais alto. Vou fazer algumas repetições e vou chamar a atenção de cada um dos pontos. Lá no pé, dedão no chão, calcanhar também. Eu tenho que manter o arco do meu pé. Joelho para fora. O quadril e o joelho vão dobrar ao mesmo tempo. Eu começo o movimento pelos dois. Por quê? Se eu começo pelo joelho, eu já tenho um peso para frente que já vai desestabilizar minha posição. Se eu começo pelo quadril, eu já estou colocando um peso para trás que vai desestabilizar minha posição. Então nada mais natural do que eu dobrar os dois ao mesmo tempo para o meu agachamento. E aí, quando eu começar a descer, o meu braço sobe. Olha a função do braço aqui, ó. Ele é alto, puxa o meu tronco e me alinha. É uma tendência, se eu mantiver o meu braço baixo, agachar e ele levar o meu tronco junto.
e aí eu começo a mudar a característica do agachamento. Então, joelho para fora, peito para cima, abdômen firme. Posso soltar o ar durante o movimento ou manter ele bloqueado e soltar no final. O que for mais confortável e principalmente o que mantiver o centro do seu corpo firme, estável. Variações do nosso agachamento. A gente pode fazer agachamento como eu fiz aqui, com um peso corporal, já vai ser sensacional para desenvolver várias coisas aí no seu corpo, gerar várias adaptações, como a gente pode usar sobrecargas. Eu vou falar da sobrecarga mais clássica, que é a barra, e a diferença entre a posição de back e de front, ou seja, barra apoiada nas costas e barra apoiada nos seus ombros. Para a posição de back, eu primeiro vou achar o meio da minha barra e vou apoiar nas minhas costas para que ela fique equilibrada, tem que ter a mesma quantidade de barra dos dois lados. Eu estou fazendo aqui com a barra vazia, então não tem tanto problema, né, de segurança, estou segurando com a mão só. Mas sempre que você for fazer um agachamento, tire de um suporte, de um rack, né, de um suporte de agachamento, tá? Então, apoiei a minha barra e eu vou abrir o peito para poder criar um espaço nas minhas costas para apoiar essa barra. Vou ficar aqui de costas para vocês, ó. Apoiei a barra, abaixo do pescoço, ó. Pescoço, apoiei. Quando eu contraio as costas, eu crio essa almofadinha aqui, ó. E aí a barra vai apoiar no topo do meu ombro. Pronto, tô firme. Cotovelo embaixo da barra, tô firme. Dessa posição, eu vou começar o meu agachamento. E aí o meu agachamento, ele vai ser feito com o joelho e o quadril dobrando ao mesmo tempo e eu olhando para frente. Ok? O que muda em relação ao agachamento livre quando eu tenho uma barra nas costas? Tendenciosamente, esse peso que está para trás vai puxar o meu tronco para trás. E aí, para equilibrar, nada mais natural do que você inclinar um pouco mais o tronco para frente. Tudo bem, só não pode ser exagerado. Então, repara, meu tronco vai para frente enquanto eu agacho, mas a minha barra continua no meio do meu pé. Tá? O meio do peso da barra tem que acompanhar o meio do peso do meu pé, o centro do meu pé, perdão. Ok? Se eu troco esse apoio, ao invés de eu agachar com a barra na frente, atrás, eu agacho com essa barra pela frente, eu vou precisar trocar alguns pontos. Eu continuo usando o ombro como suporte, tá? Mas agora a parte da frente. E aí, se a minha mobilidade me permitir, eu coloco a mão e subo bastante o meu cotovelo para criar esse ponto de apoio aqui, ó. Livre o meu pescoço, eu respirar, é bom, né? E a barra apoiada no meu ombro, cotovelos altos. Se eu não tiver essa mobilidade, não tem problema eu cruzar, desde que eu tire essa barra de um rack, né? E consiga devolver depois. Ombro alto, cotovelo alto, costas ativas, abdômen firme. E aí dessa posição eu agacho. Qual é a diferença para a força que você vai fazer entre ter a barra atrás e na frente? Como o peso está para frente agora, a tendência do meu corpo é ir para frente. Então, para buscar o equilíbrio, o que eu faço? Eu jogo um pouco mais para trás. E aí reparem como esse agachamento ele é muito mais em pezinho do que o back, né? Meu tronco muito mais reto do que o back. Só que a barra lá, onde é que a barra está? No meio do meu pé. Barra nas costas. Barra na frente. Isso tudo é para eu garantir que enquanto eu agacho, o peso está distribuído igual no meu pé. O meio do meu pé recebe
o centro da carga que eu estou transportando, que é a soma do meu corpo mais a barra, se for o caso, né, de agachar com sobrecarga. Eu não posso sentir durante o meu agachamento que eu tenho mais força no calcanhar ou mais força no dedão. Isso tem que estar igual, tem que estar equilibrado. Por isso que a gente faz esses ajustes. Dê uma boa olhada nesses detalhes. Não se esqueça de que a relação pé, joelho, quadril, abdômen, ombro e cabeça é que vão fazer com que seu movimento fique seguro e você possa realmente usufruir do melhor que o agachamento tem para te dar. Uma coisa que em todos os exercícios eu gosto de falar, e vou falar do agachamento também, é a intenção do que você vai fazer. Quando você estiver dando o comando de agachar, você tem que entender que a sua força ela é para cima e para baixo. Você desce e depois você empurra para cima. E aí quem está te ajudando? Pernas, coxa, né? De uma forma geral, glúteo. Essas são as musculaturas que você tem que dar ênfase no comando. Para elas é que você tem que mandar a mensagem de faz força, para que esse movimento ele seja o melhor aproveitado possível. Como é que eu sei que eu estou mandando o comando certo para essas musculaturas? Eu tenho que sentir a tensão, e se eu tiver a chance de fazer alguns movimentos só com a mão na perna, é sensacional. Então, se eu for agachar, botar a mão na perna, agachar e contrair, eu treino dar esse comando durante o agachamento. Experimenta, botar a mão na coxa, só descer e subir, sem dar comando, bota a mão na coxa, contrai ela e faz o agachamento. Mesma coisa nos glúteos, bota a mão no glúteo, desce e sobe, sem dar o comando, e desce e sobe contraindo ele. Dá para você sentir a diferença de ativação, e é essa ativação que vai gerar as adaptações que você tanto quer. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo.